Amém. Aqui quem vos fala é irmão José Gomes, com a voz semeando a sã doutrina, com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Vamos interpretar? Livro de Mateus hoje, no capítulo 7, começando do capítulo 7. E nós vamos aqui atentar para o versículo 21, em que o título é: Quem entrará no reino dos céus? Amém? Primeiro nós vamos saber com quem Jesus está falando aqui desde o capítulo 7. Quem era o público que estava ouvindo Jesus, qual era a cultura desse povo e o que eles entendiam. E qual era a crença que eles tinham, para que a gente venha entender com quem Jesus está falando. Jesus está falando aqui com judeus. Amém? Então no capítulo 7, Jesus fala sobre o reino, quem entraria no reino. Primeiro no verso 21, ele diz assim: nem todos que diz Senhor, Senhor herdará o reino dos céus. Então Jesus falou que nem todos aqueles que tinha muita gente, como os fariseus e seduzios e outros religiosos que viviam falando Senhor, Senhor e mostrando. Então nem todos que vivem dizendo Senhor, Senhor herdará o reino. Mas a gente tem que saber qual é o reino que Jesus está falando aqui. Amém? Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então a gente tem que saber qual é a vontade do Pai. Que tem muita gente que diz que a vontade de Deus é estar dentro de uma religião, é fazer as práticas da religião. Então aqui é muito diferente fazer a vontade de Deus. Amém? Do meu Pai que está no céu. Mas muitos me dirão naquele dia, que era o dia do Senhor, que os judeus sabiam qual era: não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos os demônios, então não fizemos maravilhas, né? Então direi abertamente: nunca vos conheci, vós que pratica a iniquidade, pratica o mal. Amém? Então vamos lá, vamos meditar um pouco aqui no reino de Deus. O que é o reino de Deus? Por que que Jesus dizia que nem todos que diz Senhor, Senhor, aqui falando com esse público, falando com religiosos, os judeus, que achavam que já tinham o reino porque tinham a Torá, tinham a lei, né? Muitos eram frequentadores de sinagoga. Jesus está falando nem todos. O problema aqui é que eles não faziam a vontade de Deus. E qual era a vontade de Deus? Né? Amar uns os outros, ser, amém, fiel, consigo mesmo e com Deus e com a sua comunidade. Eles ignoravam os aleijados e cegos, né? Eles diziam que essas pessoas estavam passando pelo aquilo porque tinham pecado, e eles se achavam que não tinham pecado. Então eles não tinham herdado o reino de Deus. Primeiro que a gente tem que ver, quando Jesus fala, nem todos que diz Senhor, Senhor herdará o reino do céu, o reino do céu não é um lugar. Muitas pessoas acham que, quando Jesus está falando aqui, ele está dizendo num lugar que as pessoas vão herdar, vão entrar. Primeiro que o reino dos céus não é comida nem bebida. Mas o que é o reino dos céus que Jesus está falando? É gozo e paz no Espírito Santo. Você acha que uma pessoa que faz o mal, ela goza alguma coisa, ela tem prazer na vida? Uma pessoa que vive desgostosa da vida, vive vendo tribulação para todo lado, ela vive em paz espiritualmente? Não. Reino dos céus, que Jesus está falando, é gozo e paz no Espírito Santo, que essas pessoas não iam vivenciar isso nas suas vidas. Nenhuma pessoa dessa que não cria nele, que não acreditava nele, como os fariseus e seduceus, não iam participar do reino. O reino não é um lugar, o reino não é um objeto, o reino é a vida de Cristo em nós. Quando Cristo veio, ele disse para os judeus: é chegado o reino já está aqui. Amém? Então ele diz que, naquele dia, ele disse, nem todos que diz entrarão ao reino do céu, mas os que praticam, né? Direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade. No verso 24, ele diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, é o que ele estava falando ali, porque muitos que estavam ouvindo ali não queriam ouvir nem queriam praticar, né? Estas minhas palavras e as pratica, assentar-lhe-á o homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Quem era essa rocha que ele estava dizendo ali para o seu público, para os fariseus, seduceus e religiosos? Era ele, Cristo, porque eles não acreditavam em Cristo. Então tudo que eles formassem ou alicerçasse não tinha segurança, porque não tinha o alicerce, a pedra angular, que era Cristo. Amém? Glória a Deus.
Então, a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, ele faz aqui essa palavra, desceu a chuva, soprou o vento e combateram contra aquela casa, não caiu, porque estava edificada sobre ele a rocha. Então ele vem trazer esse gozo do reino que a gente já tem que participar. Mesmo na luta a gente tem esperança, a gente tem gozo, porque a gente sabe que isso aqui é passageiro. Então aquele que é firmado na rocha é essa pessoa que ele está passando ali para os fariseus e seduceus. E ele diz assim, aquele que ouve esta minhas palavras, ele está falando no presente, com aquelas pessoas ali. Ele pode ver que ele diz estas minhas palavras, né? E não cumpre. Comparo-ei ao homem que edificou sua casa sobre areia. Não tem alicerce uma edificação sem Cristo, não é sem a religião. Se você não coloca Cristo na sua vida, nos seus negócios, na sua vida conjugal, por onde você anda, você não tem alicerce. Claro que aqui nesse texto ele não está falando isso. Isso porque serve para nós também hoje no dia odierno. Mas neste momento ele está falando direto aos fariseus e seduceus, seu público que estava ouvindo ele ali. Amém? E desceu a chuva, correu os rios, né? Aí depois disso que ele fala isso, e o reino do céu você já compreendeu que não é um lugar que Jesus está falando. Ele está falando que essas pessoas não iam participar, porque o reino do céu é gozo e paz, não é comida nem bebida. Então não é um local, como a gente pensa, que pregaram para nós, que quem não fizer as coisas certinhas aqui não vai entrar no reino. Não, o reino já começa aqui. Pessoas que não vivem, que vivem na adultério, na fornicação, vivendo uma vida dissoluta, elas nunca vão provar o reino. Elas nunca vão ter paz de espírito. Elas nunca, quem é uma pessoa que vive nessas práticas, que ela tem uma paz de espírito. A pessoa que vive no vício da bebida, ela não tem paz de espírito, não participa do gozo e paz no Espírito Santo. Amém? É isso que significa, né? Aí depois ele mostra o reino para eles. Nesse mesmo texto, no verso 8, ele cura o leproso, que jamais um daqueles religiosos tocaria no leproso. Isso é reino de Deus. Isso é o reino, é amor.